Que alegria estar aqui. E agora, mais ainda, porque a gente faz parte da mesma família, né? E é esse o sentimento que a gente tem de verdade. Família, em comunhão, em sentimento, quando nós nos reunimos no mesmo ideal. Nesse ideal de fazer o bem, de estarmos unidos, né? Nesse ideal que a doutrina dos Espíritos nos convoca. E que a gente vai buscando compreender e aprender. Chegar nessa casa é uma bênção. E hoje, ainda na alegria, eu tinha visto no Facebook da casa, mas não tinha visto pessoalmente, a alegria de ver ali esse desenho, né, na parede. E quando nós colocamos algo material, que a gente transmite, é que ele já veio da outra dimensão para estar aqui. Ali, ele foi materializado para que a gente tenha, olha, aqui eu estou. Chegando na casa nessa alegria, conversava ali no balcão com a moça, falando da alegria de chegar e de encontrar. E aí falávamos de Maria, né? De Maria, que é tanto assim, ela falou, todos nós, dentro da doutrina, sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele que veio disseminar todo esse conhecimento trazido, mas que a sua mãe, exemplo maior, nos direcionou. Tanto que Maria deixou um mandamento, né? Jesus deixou 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e Maria deixou 1, né? Qual foi o mandamento que Mãe Maria nos deixou? Fazei tudo quanto ele vos ensinastes. Quer dizer, ela já disse que não era ela, né? Aí eu falei, mas a gente, como a gente é sempre assim, muito colinho de mãe, a gente sabe que se a gente pedir, né, a fé vai trazendo e ela vai dar um jeitinho, né? Porque a própria espiritualidade nos revela que Maria está num trabalho constante, com os padeiros, com os socorristas, todo Maria ali está. E Bezerra de Menezes nos lembra que os bons espíritos elevadíssimos estão a campo no trabalho. Então, se a gente pensar que vai para o lado de lá e ficar paradinho, não. E Maria trabalha constantemente, socorrista, ela inspira muitos a que venham para o trabalho convidado, para que se reúnam. Quando se faz enxoval de bebê, quando se faz alimentação, tudo é inspiração para que se leve tudo isso para ajudarmos, né? Para que a gente esteja nessa grande família, um ajudando o outro, um junto do outro, e assim nós vamos somando. E o tema dessa noite tem algo meio de ouvido nos assusta. Ouviremos também. E a gente vai pensar, ouviremos também como? E nós vamos lá na parábola do semeador, quando Jesus também na parábola diz, ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir e vejam aqueles que têm olhos de ver. E os apóstolos se achegaram a Jesus e perguntaram, por que falas em parábolas? E ele diz, a vós que já conheceis, tudo que é do reino dos céus, entendem. Mas aqueles ainda que ouvem, não creem e não compreendem, nada vos é revelado. E aqueles ainda que veem, mas duvidam, e não sabem o que estão perdendo, a estes que ainda nada têm, mais lhes será tirado. Parece que Jesus está num infortúnio, fala, como daquele que nada tem, mais lhe será tirado. Não, porque a descrença nos esvazia, nos tira tudo mesmo, né? Enquanto quando a gente fala em crença, é essa fé realizadora, essa fé que a gente constrói, vivenciada, é que faz a gente ter movimento. E o Dr. Sérgio Felipe lhe perguntaram, o que é amor? Ele falou, energia e movimento. Porque nada que é parado está dentro da lei de amor.
O universo está todo em movimento. Nós estamos todos em movimento do fazer, do crescer, e é isso que Jesus vem nos dizer de ver e de ouvir. E aí nós vamos falar em ver. Nós temos os olhos físicos que nos revelam a beleza desse momento, mas nós também temos a terceira visão, que alguns têm, imensamente pronunciada, que nos revela o campo espiritual. Mas nós temos os olhos mais importantes da nossa vida, que é os olhos do coração. São esses olhos que nos revelam a verdade. Quando nós olhamos com os olhos do coração, nós não temos dúvida de nada. Nós temos a certeza da presença do Cristo em nossa vida. Nós temos a certeza dessa fé que nos leva e da busca e do amparo de Deus em nossa vida. Nós temos toda essa certeza quando nós olhamos com os olhos do coração. E agora a neurociência provou que através do coração há um movimento de energia e o coração pensa. A neurociência provou isso. Vou mandar até esse artigo para você. E diz que quando nós entramos nessa energia, tudo vai se formando em raios que nos envolve e envolve tudo ao nosso derredor. Então, já é provado que esses olhos do coração é que nos elevam. E é essa que vai somando em nós tudo isso que Jesus falou, porque Ele nos revelou onde está o reino de Deus. Ele pôs até a mão. Por isso que Ele falou que aquele que tinha abundância, tinha a crença, já via. E aquele que não tinha, estava tudo se perdendo. E vamos agora falar do ouvir. Desse ouvir. Nós temos os ouvidos dos sentidos físicos, que nós ouvimos o que se fala, essas lindas canções, tudo, mas nós temos os ouvidos extrafísicos, que nos revelam aquilo que só no silêncio a gente escuta, que é também a voz do coração. É através dos ouvidos extrafísicos que nós ouvimos os nossos mentores, que nós ouvimos os conselhos da espiritualidade maior, porque quando nós estamos só na materialidade, com os ouvidos físicos, eles muitas vezes estão gritando ao nosso derredor, e nós não conseguimos ouvir e ainda reclamamos, esqueceram de mim. Quando eles estão ali presente e tentando que a gente se abra e ouça. Por isso que a espiritualidade vem nos convidar que ouviremos também. É nesse caminho que nós temos que fazer todo esse trabalho para ver com os olhos do coração, ouvir com os ouvidos extrafísicos, que nos leva também a ouvir o coração que pensa. E esse pensar é diferente do pensar da mente, dos nossos pensamentos. É aquela sintonia com o alto. Emmanuel nos conta, e aí é uma passagem muito linda, que eu nunca tinha prestado atenção no que Jesus tinha falado. E Marcos, no capítulo 13, 3 da Bíblia, nos revela que Jesus não falou vigiai e orai. Ele falou olhai, vigiai e orai. E nós esquecemos do olhai. E ele diz mais ainda, que o sentinela não dorme. Quer dizer, quando a gente tem essa perspectiva de um olhar mais aprofundado em tudo, eu já sei o que eu tenho que vigiar, que é o meu interior, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Tanto que nesse sentido, Miramês nos chama a atenção. Pensa no que sente, sente no que pensa,
Porque a gente não faz isso, né? Pensa no que sente. Sente no que pensa e faz o que pensa e sente. Difícil, né? Porque a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra totalmente diferente. Nós estamos na retidão? Claro que não, né? E aí saímos das leis divinas e novamente reclamamos. E nós vamos olhando, eu tenho prestado atenção, porque às vezes o coração está lá, batendo acelerado, o pensamento está falando outra coisa, e a gente, como uma estátua, boa tarde. E tudo é confuso em nós, em distonia com o bem maior. E Emmanuel vem nos dizer que o primeiro chamamento do Cristo é olhai. Olhai o seu interior. Olhai os seus sentimentos, olhai tudo, porque a partir do olhai, já captou e sabe o que tem que vigiar em si. O seu sentir, o seu pensar. Muitas vezes, em confusão, a gente pensa que tem que vigiar os atos dos outros, né? Quando são somente os nossos. E a partir do meu olhai e vigiai, vem a oração. No exato sentido da palavra hora de ação. O que eu tenho que corrigir? Aonde eu tenho que me transformar? E essa oração, nesse sentido, me faz transbordar em conexão com o alto que vem me dar a direção do caminho certo. Falando assim, às vezes parece tão fácil, né? É no dia a dia esse trabalho de transformação. E a espiritualidade nos diz, nos chamando muito a atenção, que a evolução não dá saltos. Que é passo a passo, é compreensão a compreensão. É uma mudança, por milímetra que seja, já leva a outra. E nós vamos nos transformando, compreendendo, amando os nossos irmãos, vivendo em família do jeito que nós vivemos. E quando Emmanuel dá essa lição de olhai, na profundidade que ele foi buscar em Marcos, ele vai nos dizer que nós temos um eixo imaginário. Eu fico me imaginando aqui num eixo. E que vem um compasso. E esse compasso vai fazer a primeiro diâmetro. Nesse diâmetro que faz esse compasso, está a nossa felicidade. Porque dentro desse compasso, desse primeiro diâmetro que se informa, está o nosso caráter, está o nosso bem-estar, o homem de bem, está a caridade, o perdão, o amor ao próximo e a nós mesmos. Fazendo um parênteses do amor ao próximo e a nós mesmos, Haroldo Dutra vem nos chamando a atenção sobre o amor ao próximo. Que se eu não me amar, eu não vou conseguir amar ao próximo. E como Klinger disse, mente quem diz que ama a Deus e não se ama e não ama o seu próximo. E Haroldo Dutra nos diz, numa relação muito coerente, como sempre o é, ele nos diz assim: se eu estou num avião, logo no começo, eles vão dizer, se houver despressurização, cai a máscara, primeiro em ti, depois no outro. Querendo dizer que se nós não temos o oxigênio do amor em nós, como nós vamos oxigenar o nosso irmão? É que esse oxigênio tem que estar em mim, para que eu possa fazer que ele, meu irmão, receba o oxigênio do amor. Então eu tenho que aprender a me amar. Aceitar a beleza que somos. Somos criaturas divinas na perfeição relativa e se amar como é. E a partir daí eu consigo amar o meu irmão como exatamente ele é, sem querer mudar. Isso é aceitação. Então vamos buscar esse oxigênio em nós, já fazendo essa correlação com esse eixo divino que está dentro desse amor. E ele fala, nem chega na parede que vai transformar do segundo
círculo. Porque no segundo círculo vem a tristeza. E a tristeza está relacionada com o quê? Com a insatisfação, com o orgulho, com o egoísmo. E ele diz, quando nós saímos desse eixo e nós nos transformamos lá na nossa tristeza, é o passo para a depressão, para cima do pânico, porque eu não estou satisfeito e faço a relação disso com uma tristeza imensa quando eu tenho a vaidade de não reconhecer que eu ainda tenho orgulho em mim, que eu ainda tenho o egoísmo em mim. E todos esses se transformam na minha falta de aceitação, que me leva à doença. Por isso ele diz, não chegue nem perto do final do primeiro círculo imaginário, evidentemente. E ele vai nos colocando essa lição exatamente para a gente entrar no centro de olhai. Quando nós entramos nesse centro de olhai, é que nós vamos ter ouvidos de ouvir. E reconhecer ainda a imperfeição que somos, mas quanto já estamos mudando, que nos leva a essa aceitação e transformação. Eu estou a caminho. E é esse estou a caminho que nos leva a mais evolução e mais crescimento. O plano espiritual sempre vem nos revelando exatamente desse trabalho interior. E é individual. O Sebastião Camargo fala muito da cura interior e do médico interno. Mas vem André Luiz, lá que nós fomos buscar também, e ele diz que nós temos uma farmácia de medicamentos em nós. Uma potencialidade imensa capaz de curar tudo. E aí nós vamos em Jesus, que nos diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Mas aí vem a vírgula, né? Desde que quiserdes. Então eu tenho que querer. É minha opção esse querer, que me leva à transformação, porque esse querer é a vontade, que é uma alavanca do Espírito, ela é espiritual, e ela nos leva ao plano de luz. Nos levando a esse plano de luz, tudo nos é revelado a partir dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir. Tudo nos é revelado porque próprio Jesus diz, nada ficará escondido. Tudo vos é revelado. E ele nos diz mais, vos chamava de servos, agora eu vos chamo de amigo, porque aos amigos eu revelo tudo que meu Pai do céu trouxe. Mais ainda eu vos chamo de irmãos, porque irmãos somos, filhos do mesmo Pai. Olha que alegria, por isso família. Que alegria, né? É Jesus falando, já nos chamando de amigos e de irmãos. Porque da essência divina nós também temos parte. Todos nós temos parte da essência divina. E quando nós vamos compreendendo isso, nós vamos entendendo a imperfeição de cada um com um novo olhar. Porque eu também sou imperfeita. Porque todos nós estamos para ser feito. E é essa busca de ser feitos que nós vamos buscando esse caminhar da perfeição relativa. Falávamos, sim, de que parece que está tudo muito mexido, que todas as energias estão como num vulcão, que vem do fundo a nos trazer, nos alavancar, para que a gente tome posse daquilo que somos. Seres espirituais, vivenciando agora uma transformação imensa do planeta. Estamos aqui nesse exato momento por merecimento.
Não foi qualquer espírito que veio para cá nessa onda que estamos passando. Nós estamos aqui porque nós temos substâncias para ajudar o planeta a se transformar. Somos sim co-criadores. Temos as energias constantes em nós, temos tudo e todos os dons para que nós nos unamos. Mas a gente ainda fica parado no reclamar. Como o doutor Francisco Gabilan um dia me colocou tão bem, que ele falou, existe erros, existem. Existem pessoas que ainda se aprazem no mal, existem, mas não dá um estádio do Pacaembu. Já pensou um estádio do Pacaembu? Do demais que nós temos nesse grande planeta Terra é gente de bem. Mas nós ainda nos apegamos àqueles que se aprazem no mal. Quando nós devíamos, já espíritas que somos, que compreendemos a doutrina, que esses seres também vão se transformar. Pode não ser nessa, mas eles também vão, causa e efeito, plantando e colhendo. Por que nós nos preocupamos tanto? Nós temos que nos preocupar com o nosso plantio. E quando André Luiz falou, gente, eu fiquei desesperada, pensando que nós já estamos construindo o nosso perispírito da próxima encarnação. Eu fiquei pensando, e aí eu entendi o que Chico falou. Quando Chico perguntaram para ele, o que eu fui no passado? Ele olhou bem e diz assim, veja o que és agora e saberás de pronto o que foi no passado. De pronto. Dá para saber o que nós fomos no passado pelas nossas tendências, por aquilo que ainda existe em nós. Aquilo que nós mascaramos, mas que lá dentro é latente, as nossas tendências revelam quem nós fomos no passado e qual está sendo o nosso plantio para construir o perispírito da nossa próxima encarnação. Chama atenção, né? E aí é que nós vamos buscar esse dizer maravilhoso, ouviremos também. Ouviremos o nosso mentor, ouviremos o nosso coração falar de amor, ouviremos o nosso pensar elevado em colóquio amoroso com Jesus, ouviremos a direção que eles estão nos dando no caminho do bem que nós estamos traçando, ouviremos os aplausos dizendo, é isso meu filho, pode ter queda, levanta e anda. É esse convite dessa noite. Ouviremos também. Está na hora, porque hoje os nossos mentores estão todos do nosso lado. Talvez nós não vamos ouvir com o ouvido físico, como alguns têm esse dom, mas nós vamos ter o insight essa noite, da revelação que eles querem nos dar, de qual é o nosso caminho. E sempre eles estão aplaudindo. Sempre eles estão nos dando incentivo, porque eles são os nossos tutores espirituais e sabem das nossas potencialidades, que às vezes a matéria esconde um pouco, mas dentro de cada um a essência divina brilha, convidando a um porvir melhor. Ouviremos também. Ouviremos o ressoar dos nossos corações, tocando sinos de alegria, quando podemos encontrar todos os irmãos e sem nenhuma vergonha dizer, eu te amo. Porque o amor é a essência de toda a doutrina do Cristo. E amar é lindo. É amar do jeitinho que o outro é amar a natureza, é amar as flores, é amar os animais, é amar e se amar. É nesse colóquio que nós estamos nessa noite,
nessa inspiração divina de que ouviremos também o sino tocar e nos convidar à marcha da evolução. Esse sino já está tocando porque é a voz do Cristo que nos convidou outrora, vem, siga-me. Mas nós ainda na infantilidade espiritual não o seguimos. E como num holograma de amor, num telégrafo divino, isso fica tocando constantemente e vai ressoando nos nossos corações. Vem, siga-me. E esse convite vai sempre sendo feito até a hora que despertamos e dizemos: Senhor, estou pronto. O que queres que eu faça? Assim como Paulo acordou da cegueira espiritual e teve a visão do coração, quando ele viu a luz do Cristo e disse, não falando do seu passado, mas reconhecendo o seu futuro: Senhor, o que queres que eu faça? É nesse convite que o Cristo nos convida a todos, no trabalho do bem, da ajuda comum a cada um, e de sabermos, família de amor, porque Mãe Maria é nossa mãe, e Jesus é nosso irmão, e Deus é nosso Pai. Estou numa alegria imensa, porque quando nós falamos, não tenho clarividência, não. Mas a espiritualidade vai revelando como telas na minha mente e vai me mostrando quadros lindos. Então, o trabalho que está sendo feito, nós nem imaginamos o quanto eles estão trabalhando. E o Cristo semeador já deixou as sementes que são germinadas nesse instante. Romper a semente é duro, mas ela traz a essência divina de cada um. Como sempre eu gosto de falar poesia, né? Eu devo ter sido poeta em alguma vida. Não sei escrever nada de poesia. Já escrevi algumas, mas não tem um condão elevado. Mas eu gosto de poesia, fala ao meu coração. Maria Dolores me encanta com as suas poesias. Mas eu fui buscar numa poesia que eles dizem holandesas, outros dizem celtas, não importa. Mas hoje ela cabe direitinho no ouviremos também. Essa poesia, eu vou falar a poesia e depois nós vamos juntos buscar a essência de cada palavra. Porque quando a gente fala, parece tão assim, e diz assim, que a estrada se abra à sua frente. Que o vento toque de mansinho nos seus ombros, que o sol ilumine a sua fronte, que a chuva caia de mansinho no seu terreno, e até que nós nos encontramos novamente, que Deus te guarde em suas mãos. E essa poesia, ela tem um lado que nós precisamos descortinar, que a estrada se abra à sua frente, a estrada da encarnação, dessa que nós aceitamos e que estamos vivendo. Que a chuva caia de mansinho, que o vento bata de mansinho em seus ombros, querendo dizer para que a gente tenha passos leves, suaves, porque se a tempestade chega, nós caímos. Então que a chuva venha, esse vento de mansinho, batendo os nossos ombros, nos levando passo a passo. Que o sol da sabedoria, o sol iluminado, realizado, que é o sol Jesus, venha ilumine a nossa fronte, para que nós tenhamos, sim, olhos de ver e ouvir o nosso coração. Que a chuva caia de mansinho em seu solo, esse solo aqui do nosso coração que está tão ressequido, que essa água da bem-aventurança venha aqui, derrame em nosso coração, para que ele seja frutífero, que a semente possa germinar e dar frutos a 60%, 100%. E assim, até que nós voltemos para o plano espiritual, Deus nos sustenta em suas mãos.
É nessa sustentação que nós estamos nessa noite, todos nós, com elos de amor e de luz, segurando na mão de Deus e sabendo que nós ouviremos também e que nós temos todas a capacidade e a habilidade de ser homens de bem, porque tudo nos é dado por acréscimo. Muita paz.